Então, dando sequência, no final da última live, eu disse que os hebreus eles esperavam um Messias semelhante a Davi, que viesse combater corpo a corpo contra as falanges romanas. Seus pensamentos estavam completamente desnorteados. Não compreenderam suas próprias escrituras com referências ao Cristo que haveria de vir. A situação deles era consequência de seus próprios atos. Foi a total desobediência no tocante aos mandamentos da lei mosaica. Eles quebraram a aliança estabelecida no Monte Sinai e aliaram a outros povos, o que fora proibido, e adotaram também os deuses dessas nações, que nada eram, além de simulacros de pedra feitos por mãos de homens. Eles passaram a considerar esses objetos como deuses também e adorá-los. Tornaram gente de serviço cada vez mais dura. E toda espécie de crime eles cometeram contra as leis de seu Deus. Não havia limite para suas criminalidades. Portanto, de repente se viram subjugados pelos romanos. E nessa situação precária na qual eles mesmos se envolveram, como consequência, obviamente, de seus atos, eles aguardavam um libertador, mas o pensamento deles é que seria um libertador guerreiro, como foi o rei Davi no passado. Eles insistiam em não compreender as mensagens referentes ao Cristo, trazida para eles pelos seus profetas. As mensagens de Isaías, que era profeta de Deus, no capítulo 53, com ênfase. Nessa passagem, as descrições são de grande notoriedade em relação a como seria o Cristo. Pois elas descrevem categoricamente, quem quiser pode ler lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, elas descrevem assim, categoricamente as características do Salvador que haveria de vir. As descrições mostravam com clareza a performance física do Cristo e indubitavelmente sua natureza espiritual, que hoje nós todos sabemos que o Cristo era Deus. Todavia eles não quiseram entender e esperavam mesmo era o Salvador, a similitude de Davi, um guerreiro poderoso, comandante de um grande exército com espada de aço, preparado para trucidar as poderosas falanges romanas. Porém não foi como eles esperavam. A nova aliança trazia uma característica diferenciada. Seria uma guerra espiritual contra as hostes espirituais da maldade. É o que a Bíblia nos relata, que o próprio Cristo lá nas epístolas disse. E vós não tendes que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que andam pelos ares. Quer dizer, não era mais combate corpo a corpo, de espada, e do jeito que era as guerras antigas, Quando Cristo se manifestou ao mundo como Filho de Deus, aqui é importante que vocês entendam essa passagem. Quando ele se manifestou ao mundo como Filho de Deus, presta atenção, Cristo, Filho de Deus, pronto, para vocês entenderem o significado da sua real identidade. Então, operando suas maravilhas aqui nesse mundo, naquela época Roma era governada por Tibério César. Quando Cristo veio ao mundo, quando ele estava na terra depois dos 30 anos, cumprindo a sua missão, realizando o seu propósito de mostrar para o ser humano o caminho da vida eterna. Então naquela época da sua obra, do seu ministério, o governador romano já era outro, é claro, era Tibério César. E já nessa época eles se consideravam semideuses. Então esse Tibério César, eles se autoconsideravam um semideus, um homem-deus, um humano-deus.
Esses imperadores se auto-intitulavam semideus. Imperadores homens ignorantes, seres ecológicos, como qualquer um de nós, efêmeros, detentores dos piores esquemas de pensamento, ao se colocarem no lugar de Deus, é claro. Isso é uma ignorância, um absurdo. Demonstra suas inabilidades de raciocínio, questionavam a veracidade contrária a seus tumultuosos pensamentos. Eles não admitiam nada que viesse contra seus ideais nefastos. As proles eram subvertidas, ou por bem ou por mal. O ser humano era subjugado contra a sua vontade. Eles teriam que ceder em suas consciências a favor dos romanos, em troca do direito de sobrevivência. Ora, pensando bem, ouvintes, esse comportamento dos romanos naquela época tem, evidentemente, uma aparência muito clara em relação ao nazismo comunista, ao fascismo. É algo bem semelhante ao comunismo de Hitler, de Stalin, de Lenin, de Karl Marx e tal. Então, mas vamos descansar um pouquinho desta live e daremos continuidade a outra. E peço a vocês que continuem ouvindo, prestando atenção, porque o meu ideal, o meu propósito é fazer com que o ser humano entenda quem é o Cristo e perceba quão grande é a sua responsabilidade para consigo mesmo. Porque nós nascemos, vivemos e morremos e necessitamos, evidentemente, de que haja a vida eterna num lugar que seja bem melhor do que esse aqui, num ambiente bem melhor do que esse, com novos modos de sobrevivência, né?